Boa noite, a paz do Senhor a todos, amém. Quero estar convidando os amados a estar abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6, do 46 ao 49. Assim nos diz a Santa e Sagrada Escritura: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra em alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Os amados podem se sentar. Amados, eu confesso para vocês, essa palavra ele já tinha me dado assim, um tempo atrás. Eu até cheguei a compartilhar em outros locais, e quando a pastora comentou comigo de trazer a palavra, eu pedi direção para o Senhor se realmente era para trazer essa palavra, e o Senhor tinha me confirmado que era para compartilhar com os irmãos. Irmãos, não feche o teu coração, não pensa que vou estar mandando indireta para alguém, porque eu não estou mandando indireta, porque o Senhor ele me confrontou muito sobre essa palavra, ele me bateu e ele falou que é necessário a gente entender como temos levado a nossa vida diante do Senhor. A primeira pergunta que ele começa falando em 46: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Quantas são as vezes que nós sabemos falar: ah, Senhor, eu te amo, ah, Senhor, tu és tudo para mim, ah, Senhor, eu dou a minha vida por ti. Falamos da boca para fora, da boca para fora, tanto que em Mateus vai falar, o Senhor vai falar: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, em vão me adoram com preceitos de homens. Quantas das vezes, irmãos, não agimos dessa forma, não estamos obedecendo ao chamado do Senhor sobre nossa vida? Muitas das vezes ele manda a gente deixar de fazer alguma coisa, só que a nossa desobediência, a gente não quer dar ouvido ao que o Senhor está falando, que é para a gente fazer. E ele fala: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? No livro de Jonas, o Deus Todo-Poderoso, o que ele falou para Jonas? Jonas, vai para a cidade de Nínive e prega contra ela. Mas o que Jonas fez? Jonas ele fugiu, ele desobedeceu a uma ordem do Deus Todo-Poderoso, e a desobediência dele acarretou várias coisas que ele não precisava ter passado, e ele fez pessoas padecerem também. Mas só que o que eles fizeram? Cara, por que está vindo esse temporal? Por que está vindo essa tempestade? Ele estava dentro de um barco, porque ele estava fugindo. Eles ficaram assustados. Ele falou: vamos orar cada um ao nosso Deus, vamos lançar sorte, vamos ver da onde é que está vindo isso. E a sorte caiu em quem? No fujão, como o pastor Sandro até pregou lá na casa de recuperação. E Jonas, o fujão. Ele falou: cara, o que está acontecendo? Isso está acontecendo é por minha causa, porque eu sirvo ao Deus do céu, ao Deus Todo-Poderoso, e ele mandou ir para um local e eu não fui, estou fugindo. Me lança no mar que tudo vai parar. Ele falou: mas como a gente vai fazer isso? Como a gente vai matar uma pessoa? Eles não quiseram fazer, mas depois que eles jogaram, cessou ali, parou a tempestade. Mas é o que aconteceu? Ele virou alimento de um peixe, que fez mal para o peixe, que o peixe botou para fora. Para você, um alimento indesejável que fez mal para uma pessoa. Algo indesejável que o peixe não deveria comer, mas o que se alimentou. Por quê? Por causa de uma desobediência que foi dado. E ele falava que servia
ao Deus do céu, ao Deus Todo-Poderoso. É o que nós fazemos todos os dias. Eu sirvo ao Senhor. Mas andamos em desobediência. Mesmo conhecendo ao Senhor, mesmo tendo muitas das vezes relacionamento, comunhão com Ele, nós deixamos de fazer aquilo que Ele tem falado que é para a gente fazer. E o que acarreta para a gente? Pessoas ao nosso lado, a nossa própria família, muitas das vezes sofre por algo da nossa culpa, do nosso lado, que era para a gente estar exercendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, e a gente deixa de fazer, a gente deixa de cumprir o que o Senhor tem falado para a gente, como a pastora Fabiana mencionou aqui na oração. Muitas das vezes deixamos de orar, algo que é prazeroso, você está orando, algo que é majestoso, você está orando, você está falando com o teu Pai, o teu Criador, o teu Senhor, só que muitas das vezes deixamos de fazer isso. Um outro ponto que eu quero botar também sobre desobediência, vai pegar em Números, quando o Senhor falou que para Moisés, quando o povo estava ali querendo beber água, estava com sede, e começaram o quê? A apurrinhar ele ali, a deixar ele estressado. Mas o que o Senhor falou para ele? O Senhor ainda foi misericordioso sobre a vida daquele povo. Falou assim: Moisés, fala com a rocha que ela vai dar a água. Ela vai dar água e você vai o quê? Você vai saciar a sua sede, e você vai saciar a sede das pessoas que estão ao seu redor. Mas Moisés estava tão chateado, tão irado, tão revoltado, que o que ele fez? Ele feriu a rocha. A rocha deixou de dar água? Não, a rocha deu a água, porque ele já estava acostumado a fazer aquilo, entendeu? Nem tudo que dá certo uma vez é permissão do Senhor, é da vontade dele. Muitas das vezes a gente fala assim: porque deu certo uma vez, vai continuar dando certo dessa vez. Mas só que o Senhor, ele te deu uma outra direção, falou: filho, eu quero que você faça desse jeito, eu quero que você faça dessa forma. Mas a nossa negligência, a nossa desobediência, o nosso orgulho, a nossa soberba, muitas das vezes, eu sei fazer já, eu não vou ouvir o Senhor falar. Mas o que aconteceu ali? Pela desobediência dele, Moisés falou para ele: Parão, porque vocês não me obedeceram nas águas de Meribá, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Gerou consequências. Um grande erro que ele cometeu, porque ele não obedeceu à voz do Senhor. Você estava direcionando o que era para ele estar fazendo. Somente falar. Se ele falasse, a rocha ia o quê? Dar a água. Volta a dizer, quantas das vezes o Senhor está te falando: meu filho, não faz isso, que isso vai te afastar da minha presença. Mas preferimos fazer a nossa vontade, não a vontade do Pai. E isso, irmãos, isso é errado. Por que é errado? Porque a gente está desagradando ao Deus Todo-Poderoso. Você imagine um Senhor que trocou de lugar com você, um Deus santo, um Deus majestoso, maravilhoso, que se fez homem, habitou entre nós, deu a vida dele para poder habitar aqui. Ele poderia estar na glória, e eu vou desvalorizar, eu vou desmerecer o sacrifício que ele fez por mim, para agradar a minha carne, para satisfazer o meu ego, para satisfazer o meu desejo? Não, irmãos, isso é errado. Não importa o que vai acontecer, eu quero andar em obediência ao que o Senhor está falando. Você fala: filho, anda 2 milhas, mas eu vou estar com você. Irmãos, olha o sobrenatural no deserto. O Senhor, ele se fez presente de dia numa nuvem, protegendo aquele povo. De noite, ele era o quê? Era a coluna de fogo para aquecer aquele povo. A sandália não envelhecia, não se desgastava nos pés dele. As roupas não envelheciam. Uma roupa que hoje a gente compra, amanhã a gente vê uma novidade e quer comprar outra, eles não. Eles ficaram anos e mais anos com aquelas roupas. E como que você desobedece a um Deus que supre todas as necessidades? Aquilo que você precisa, ele
supre. Aquilo que você precisa para aquele momento, Ele vai estar suprindo. Não com soberba, não com um troço avastado para você se vangloriar, não. Mas aquela coisa que você precisa para aquele momento, o Senhor Ele vai estar suprindo para você. E o que Ele mais supre, que é o necessário que a gente precisa, é a presença dEle. A presença dEle nunca vai faltar na nossa vida. E isso quando nós desejamos a presença dEle. Tanto que Ele falou em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias. Qual foi o dia que o Senhor faltou na tua vida, meu irmão? Me explica qual foi o dia. Você pode deitar a tua cabeça no travesseiro, que Ele vai estar se revelando para você. Quando você deita de noite, quando você tem um sonho, que começa a ter pesadelo, você começa a clamar Ele, Ele vem ao seu socorro, Ele vem e alivia aquilo que você está passando, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que tudo sabe, Ele é o Deus que supre. Então por que você insiste? Por que nós insistimos? Por que nós insistimos em não obedecer a voz do Senhor? E Ele vai falar que o que obedece é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a rocha, que veio a tempestade com ímpeto e bateu naquela casa, mas não a derrubou, porque estava firmado na rocha. A rocha, sabemos que a rocha simboliza Cristo. Cristo, Ele é a rocha. Para vocês verem, aqui Ele começa falando que, quando eu falei sobre Moisés, que não era para ferir a rocha, e Moisés feriu a rocha, e a rocha saiu a água. Esse negócio de ferir a rocha também vai relatar em Mateus, quando o Senhor foi crucificado, e o que aconteceu? Que enfiaram a lança do lado dele. Foi o que saiu dali? Para você ver que Cristo ele simboliza o que? A rocha toda, a rocha poderosa. No deserto, Ele mostrou a água, que estava saindo a água ali da rocha, e ali quando Ele foi crucificado, que furaram Ele, novamente tornou sair a água, porque Ele é a água da vida, Ele é a água que sacia a nossa sede. Então não temos, irmãos, que andar desesperados com a falta da água, não temos que andar com isso, porque Jesus, Ele é aquele que supre a nossa necessidade, mas para isso é obedecer à voz do Senhor. E como eu falei, a casa edificada sobre a rocha. Dificuldade, irmãos, vai vir para todo mundo. Desafios vai vir para todo mundo, mas é onde você está se edificando, é onde você está botando a tua vida. Entenda, você tem que estar olhando sempre para Cristo. Você não pode deixar de olhar para Ele. Não podemos deixar de estar olhando para Cristo, porque todas as vezes que tiramos os olhos do Senhor, a tendência é retroceder. A tendência é o quê? É voltar, é procrastinar para algo que Ele não nos chamou para fazer. Ele não nos chamou para procrastinar, Ele nos chamou para o quê? Para continuar andando em frente. Ele nos chamou para continuar prosseguindo para o alvo. E qual é, eu te pergunto nessa noite, qual é o seu alvo? O seu alvo realmente é Cristo? Você realmente tem buscado edificar a sua casa sobre a rocha? Você realmente tem colocado a sua vida e a vida da sua família sobre a rocha? Irmãos, nós temos visto tantos escândalos, tantas coisas, que se você parar para analisar, você pensa em parar, você pensa em desistir, você pensa em não querer caminhar mais com o Senhor. Mas só que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. O Senhor não tem comunhão com aqueles. Que nessa noite você possa, irmão, avaliar como estamos levando a nossa vida diante do Senhor, como temos nos colocado diante da presença dEle. Será que realmente eu estou obedecendo a voz do Senhor? Será que eu tenho buscado edificar a minha vida sobre a rocha que é Cristo? Dificuldade, irmãos, volto a dizer, volto a frisar, vai vir
para todo mundo: o que você está passando, tem uma pessoa que pode te ajudar a superar isso. Tem uma pessoa que pode te ajudar a você não retroceder. Tem uma pessoa que quer estar do teu lado a todo tempo e a todo momento. Mas você e eu queremos a companhia dessa pessoa. Essa pessoa, ela tem um nome. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Ele quer, irmãos, a todo tempo falar: filho, não olha para a adversidade, não olha para as dificuldades, continua olhando para mim. Lembra de Pedro, quando Jesus estava andando sobre as águas, e estava andando sobre as águas, e o que Pedro falou para ele? Senhor, se é o Senhor, deixa-me ir até o Senhor. O que o Senhor falou para ele? Vem, Pedro. Pedro foi andando, e quando Pedro olhava para o Senhor, irmãos, ele caminhava, mas veio o vento, veio ali a agitação do mar, Pedro começou a afundar. Por quê? Tirou os olhos do Senhor, parou de se atentar para o Senhor. Todas as vezes que deixamos de olhar para o Senhor, começamos a afundar, porque vem a preocupação. Você fala: mas Senhor, eu não firmei a minha casa na rocha. Vem a dificuldade, vem a falta de alimento em casa, mas Senhor, eu não firmei a minha casa na rocha, eu não estou construindo a minha casa na rocha. Porque ele vai falar: filho, aguenta firme, filho, não desiste. Vem a doença, mas Senhor, sempre vem o mais na nossa pergunta, porque a gente pensa que a gente está na caminhada com o Senhor, que não vai vir dificuldade, que não vai vir tempestade sobre a nossa vida, não vai vir momentos de tristeza, momentos que você pensa em chutar o balde, momentos que você quer se irar. Mas, amados, Jesus, ele sofreu tudo, e em momento algum ele desistiu, porque ele sabia quem era que ele estava crendo, ele sabia a quem ele estava fazendo a vontade, porque ele não veio para fazer a vontade dele, ele veio para fazer a vontade do Pai. Tanto que na oração ele falou que: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, Pai, mas seja feita a tua vontade. Jesus, ele sempre demonstrou que era a vontade do Pai que ele estava fazendo, não a vontade dele. Irmãos, não temos mais fazer as coisas somente pela nossa vontade, mas pela vontade do Pai. Mas quando nós entendemos isso, é quando realmente começamos a nos fortalecer e a edificar a casa sobre a rocha. Casamento, vai vir dificuldade no seu casamento, vai vir as afrontas, vai vir os desânimos, vai vir os embates, mas como você vai lidar através disso? É você sentando com a tua esposa, botando seus filhos do seu lado. Vamos começar a clamar, vamos começar a orar, porque o nosso Deus Todo-Poderoso, ele vai nos ajudar. Irmãos, quantas famílias estão sendo destruídas, quantas famílias estão se desfazendo, porque as famílias deixaram de orar junto, deixaram de fazer o culto dentro da tua casa. Quantas famílias estão preferindo o quê? Ter uma segunda opção, ter uma vida, uma jornada fora do casamento. E o mais triste é quando a gente fica sabendo que são pessoas que supostamente se diz que teve um encontro com Cristo, que serve a Cristo, que é o que é mais triste, porque entristece ao coração do Pai, porque o casamento é a instituição do Senhor. Foi Ele que instituiu o casamento, não foi o homem que instituiu o casamento. Entendeu? Então, irmãos, valoriza a tua família. A tua família precisa estar firmada na rocha. Cuide do teu bem mais precioso. A sua família é o seu bem mais precioso. Não negligencie, irmãos, a comunhão com a tua família. Não negligencie o seu momento devocional com a tua família. A tua família precisa, em nome de Jesus Cristo,
Guarda isso no seu coração, guarda isso. A tua família precisa estar respaldada, precisa estar coberta de oração. Não deixe de orar em nome de Jesus, irmãos. Por favor, escuta o que o seu irmão está te falando nessa noite. Se você deixou de fazer isso, volte a fazer. Irmãos, sempre falamos aqui, ano que vem minha vida vai ser diferente, que 2000 e tanto vai ser diferente. Irmãos, para com essa historinha, para com essa ladainha e começa a praticar, começa a fazer o que o Senhor te chamou. Meus irmãos sacerdotes da tua casa, em nome de Jesus Cristo, assuma o seu papel de sacerdote. Por favor, em nome de Jesus, escuta o que teu irmão está te falando, assuma o seu papel de sacerdote. Mas a minha esposa não quer, se a sua esposa não quer, ora você, começa a clamar você, começa a exercitar o papel do sacerdócio. A tua família tem que estar firmada na rocha. A dificuldade vai vir, as afrontas vai vir, desânimo, você vai estar sofrendo afronta no seu trabalho, mas lembra, você está na rocha. Cristo precisa estar diariamente na sua vida. E você, minha irmã, seu esposo, quando estiver no trabalho, esteja intercedendo por ele, esteja clamando por ele, esteja cobrindo ele de oração. Para quê? Para que ele venha a ser coberto de oração, para que o Senhor venha estar livrando ele de todo perigo, de todo mal, e está livrando também da prostituição na rua. Você, meu irmão, você tem que estar clamando por teu esposo, para que ele venha estar sendo coberto 24 horas, que o Senhor venha estar cobrindo ele, para que ele venha estar sendo liberto dessas coisas. Mas isso, a sua família precisa estar na rocha, a tua casa precisa estar na rocha, porque uma casa na rocha, a tempestade vai vir, as afrontas vai vir, as dificuldades vai vir, mas só que vai bater e não vai cair, porque está firmada na rocha. E uma família na rocha, meu irmão, o diabo pode querer fazer o que quiser, que ele não consegue, porque Cristo está guardando a casa, porque Cristo é o rei da casa, ele é Cristo que está o quê? Fortalecendo aquela família. Mas para isso, você não tem que fazer por obrigação, você tem que desejar fazer aquilo, você tem que desejar orar, você tem que desejar clamar mais e mais da presença do Senhor. Você tem que falar: Senhor, o Senhor é que manda na minha casa. Como a irmã, ela ministrou, Espírito Santo, faça-se morada. Pode entrar. Você tem convidado o Espírito Santo para fazer morada? Você tem limpado o seu coração, você tem adornado o seu coração e falar: Senhor, aqui pertence ao Senhor, a minha família te pertence, Senhor, a minha casa, ela é sua, entra e faça morada, sinta-se à vontade. Qual foi a última vez que você falou isso? Você convidou o Senhor para sentar à sua mesa, para fazer parte dos seus negócios. Lembra, a sua vida precisa estar sobre a rocha, a sua vida precisa estar edificada na rocha. Irmãos, não temos que ser como Tiago, ele vai falar, não seja apenas ouvinte. Tiago 1:22 vai falar, não seja apenas ouvinte, mas praticante. Nós temos, amados, ouvido diariamente o Senhor nos orientando da importância de estarmos meditando da palavra, a importância de estarmos orando. Temos ouvido, escutado ele falar: filho, volte à minha presença. Só que negligenciamos, não ansiamos mais pela presença do Senhor. E o que acontece quando não desejamos mais a presença do Senhor, não desejamos mais estar congregando, não desejamos mais nem mesmo estar orando, nem mesmo reunindo a família em casa para orar. A nossa casa, a gente começa o quê? Construir sobre a areia. Porque é o que acontece? Vem a primeira desavença, deixa de congregar, deixa de orar. A primeira coisa que quer fazer é se separar da família, é cada um para o seu lado, e ele que lute. Esquece muitas das vezes que tem um filho e o casamento, desculpa a expressão, que se lasque para lá. Não quero ter compromisso com meu filho, não. Aí prefere muitas das vezes dar uma mixaria
de pensão, pensando que vai suprir a necessidade do filho. Por quê? Construiu a casa sobre a areia. E fica com o ego lá em cima, fica com a soberba lá em cima, achando que uma mixariazinha vai sustentar a pessoa. E o mais triste, não ama o Senhor acima de tudo. Negligencia ao chamado do Senhor, negligencia o amor, o cuidado que o Senhor tem por ele. Irmãos, sentimos falta muitas das vezes de tanta coisa, de tantas coisas a gente sente falta. A gente perde alguma coisa, logo a gente sente falta. A gente fica preocupado porque perdeu aquilo ali. Será que você tem ficado preocupado? Será que temos ficado preocupados que temos deixado de buscar a presença do Senhor? Será que a gente tem andado preocupado? A gente se preocupa que a gente não tem amado o Senhor de todo o nosso coração? Será que a gente se preocupa, fica preocupado que não temos cuidado da nossa família verdadeiramente? Muitas das vezes a gente nem esquenta mais a cabeça de congregar. Por quê? Já não tem mais importância. Não tem mais importância congregar. Por quê? Eu vou o quê? Vou uma vez no culto, porque não é mais importante. A gente só sente falta, irmãos, daquilo que é importante para a gente. A gente só sente falta daquilo que é importante. Se você não sente falta de congregar, desculpa falar, não é mais importante para você. Se você não sente falta de orar, é porque não é mais importante para você, nem para mim. Não é mais importante, entendeu? Deixa de ser importante. Vinha aos cultos, hoje eu vou, não, hoje não dá para mim não. Por quê? Deixou de ser importante. O seu relacionamento com o Senhor deixou de ser importante. O meu relacionamento com o Senhor deixou de ser importante. A leitura bíblica deixou de ser importante. Deixou de ser importante. A oração deixou de ser importante. Mas eu te falo uma coisa, Jesus, ele continua se importando com você. Jesus, ele continua querendo cuidar de você, mesmo muitas das vezes a gente não valorizando o sacrifício dele. Ele continua falando: filho, se arrepende e volta para casa. Filho, muda de vida, ainda está em tempo. Ainda está em tempo. Irmãos, ele não vai te forçar a você fazer nada. Ele não vai te obrigar a você vir congregar. Ele não vai te obrigar você a orar. Ele não vai te obrigar. Mas uma hora a porta vai fechar. Uma hora a porta da graça, ela vai fechar. O que eu mais quero ouvir naquele dia, irmãos, é ouvir: vinde benditos do meu Pai. Esse é o desejo do meu coração, é o desejo que eu quero para cada um de vocês, que nessa noite possamos avaliar como estamos andando em obediência ao Senhor. Se temos andado de uma forma displicente, temos andado de uma forma que tem desagradado ao Senhor, ainda está em tempo. Ainda está em tempo. Tanto que em Apocalipse 2:5 o Senhor ele vai falar: lembra-te, pois, de onde caíste, se arrependa e volte ao primeiro amor. Ali a igreja de Éfeso, ela tinha todas as características ali, todos os dons, ela praticava ali, mas só que o Senhor olhou para o íntimo do coração e falou: você perdeu o seu primeiro amor, você já não me ama mais como antes, você já não me busca mais
como antes, você já não tem mais o desejo de estar na minha presença como antes. Você tem se atentado para tantas outras coisas, você tem negligenciado o meu amor que eu tenho por você. Você tem buscado tantos outros amores, você tem buscado tantos outros prazeres. Eu já deixei de ser importante na sua vida. Mas o que ele fala? Se arrependa. Se arrependa e volte às primeiras obras. Irmãos, lembra de quando você se converteu. Lembra do seu encontro com Cristo. Lembra que você desejava cada dia mais estar congregando. Você ansiava quando chegava os dias de culto. Você falava, eu vou para a casa do Senhor. Eu vou adorar o meu Senhor. Eu vou buscar mais e mais a presença do Senhor. Só que o que aconteceu? Como Moisés, começamos a o quê? A fazer de qualquer jeito, porque deu certo da primeira, e vou fazendo. Não, irmãos, o Senhor não quer isso para a gente. Ele quer que verdadeiramente ansiamos pela presença dEle, que verdadeiramente ansiamos e desejemos cada dia mais a caminhar com Ele. Hoje, irmãos, eu falo para vocês, é noite de restauração. O Senhor, Ele quer restaurar a sua vida. O Senhor, Ele quer te restaurar e quer fazer que possamos voltar à essência do primeiro amor. Que você realmente possa abrir o seu coração e falar: Espírito Santo, pode fazer morada em mim. Espírito Santo, pode se chegar e fazer morada em mim. Eu reconheço que eu tenho andado distante da tua presença. Eu reconheço que eu tenho falhado contigo, mas nessa noite eu decido, eu quero voltar à tua presença, Pai. Me perdoe, Senhor, me perdoe por negligenciar a tua presença. Me perdoe por negligenciar, Senhor, os momentos de estar congregando. Me perdoe por negligenciar, Pai, a oração da palavra, Pai. Me perdoe, Pai, por botar tantas outras coisas, Pai, no seu lugar. Mas nessa noite, Pai, eu me coloco aqui diante de Ti, Pai, arrependido, Pai, e pedindo: me ajude, Pai, me ajude a voltar à essência do primeiro amor. Me ajude, Pai, a Te buscar verdadeiramente, Pai. Eu te peço no Teu santo nome.